Fala pessoal, tá começando mais um Brisa Esportiva, o programa que traz luz aos fatos mais curiosos, inusitados e, por que não, divertidos do nosso consagrado futebol. E no programa de hoje a gente vai relembrar esse caso da seleção argentina tentando dopar um jogador da seleção brasileira. Pois é, isso aconteceu e funcionou. Fiquem ligados que depois da vinheta a gente vai falar tudinho sobre essa história. Bom, não é novidade para ninguém que a rivalidade entre Brasil e Argentina é uma das maiores e mais intensas do mundo, principalmente aqui das Américas. Mas essa rivalidade não começou no futebol e a gente precisa voltar um pouquinho lá para o passado para entender como é que tudo começou entre os dois países. Em 1825, Portugal e Espanha estavam disputando o território da província Cisplatina, que hoje a gente conhece como Uruguai. Portugal e Espanha eram os principais países colonizadores aqui da América do Sul e, respectivamente, colonizaram o Brasil e a Argentina. Esses dois países estavam ali disputando aquele território e Brasil e Argentina decidiram comprar a briga dos seus colonizadores. E por causa dessa disputa ali pelo território, Brasil e Argentina, por terem escolhido lados opostos, acabaram criando essa implicância, esse mal-estar diplomático que perduraria até os dias de hoje. E em 1914, o futebol ia entrar nessa jogada e acirrar ainda mais essa rivalidade que já vinha se estendendo desde 1825. A primeira disputa entre as duas seleções aconteceu num amistoso, onde a Argentina sapecou o Brasil e ganhou de 3-0. Só que uma semana depois haveria a disputa da Copa Roca, que hoje a gente conhece como Superclássico das Américas. E aí o Brasil teve a sua revanche, ganhou somente de 1-0, mas levantou o caneco ali em cima da seleção argentina e ainda comemorou em frente à torcida dos hermanos. Era o primeiro marco da rivalidade entre as duas seleções, que acabaria por se tornar uma das maiores do mundo. E com o passar dos anos, a rivalidade foi se estreitando ainda mais, por causa das Copas do Mundo, por causa dessas disputas onde Brasil e Argentina são sempre os dois primeiros países a liderar o número de campeões da Libertadores, de campeões da Sul-Americana. São os países aqui da América do Sul que são os encabeçadores aí do futebol, com as torcidas mais apaixonadas, com os maiores jogadores, disputam inclusive o título de rei do futebol entre Pelé e Maradona. Enfim, é uma rivalidade que não tem mais fim, que não tem mais tamanho e que cada ano que passa se acirra mais ainda. E aí a gente chega a 1990. Em 1990, a Copa do Mundo seria disputada na Itália e todo o cenário daquela Copa trazia um certo favoritismo à Argentina. Primeiro porque a Argentina era a campeã vigente da Copa do Mundo, que venceu em 86, com uma atuação incrível do Maradona, e que durante esses 4 anos de intervalo, Maradona viveu seu auge no Napoli, clube da Itália. O Napoli estava conquistando muitos títulos naquele período, durante aquelas temporadas, graças ao Maradona, que acabou inclusive se tornando um dos grandes ídolos do clube, e por isso a Argentina já contava com uma certa torcida a seu favor, não só dos argentinos, mas também dos italianos. Por outro lado, o Brasil vinha de uma fase um pouquinho complicada. Desde 1970, há exatos 20 anos, o Brasil não levantava nenhuma taça de Copa do Mundo. Além disso, a Era Dunga, que foi o nome que aquele período da década de 90 ganhou, era muito mal vista pela opinião pública. Foi um período muito criticado da seleção e um pouquinho antes da Copa, o Romário se contundiu e não foi. Então era um desfalque muito grande para a seleção brasileira, que já tinha um elenco muito desunido, um monte de problema extracampo e toda essa carga de ser uma seleção enorme, de tradição, e estar 20 anos sem ganhar nenhuma Copa do Mundo. E como se tudo isso já não bastasse, nas oitavas de final o Brasil pegaria justamente a Argentina. O jogo acabou tendo a vitória da Argentina por somente 1-0, que eliminou o Brasil com o gol do Canidia, que até hoje é um nome que causa revolta nos brasileiros. Aquele filho da... Ei! Mas não foi nem o gol do Canidia, não foi nem a atuação do Maradona, não foram todos os problemas que o Brasil estava vivendo que foram o destaque daquela partida. O destaque da partida seria protagonizado pelo massagista da equipe da Argentina, o Miguel Di Lorenzo. Aquela partida foi disputada no dia 24 de julho, que era o pico do verão na Itália, então estava muito calor. Por conta desse calor, numa das paradas para atendimento da equipe argentina, o jogador brasileiro, lateral branco, pediu à equipe argentina um copo de água, uma garrafa de água, porque ele estava com sede por causa do calor. E é aqui que começa uma das maiores histórias do futebol brasileiro, do futebol internacional, do futebol sul-americano, enfim, uma das histórias que seria aí lendária no nosso futebol e que até hoje levanta dúvidas, levanta questionamentos, levanta muito apoio, levanta muita repulsa, mas enfim.
Naquele momento, o massagista da equipe argentina deu uma garrafa de água, uma garrafa verde de água para o jogador branco. Só que essa garrafa estava nada mais, nada menos do que batizada com sonífero, que deixou o jogador grogue por toda a partida. Como a garrafa foi bebida, o conteúdo foi consumido e ninguém nunca fez a prova, não dá para saber se essa história é ou não comprovada cientificamente. Mas ela foi confirmada por muitos jogadores da equipe argentina, inclusive pelo Maradona, que conta essa história achando muita graça. No entanto, o próprio massagista, ele nega até hoje, ele diz que isso é uma desculpa do Brasil para justificar sua eliminação e disse que um outro jogador da Argentina também teria bebido da mesma garrafa. Só que nos vídeos daquela partida dá pra ver que o jogador argentino pega realmente a garrafa, mas antes de beber, ele conversa com o massagista e troca e bebe de outro recipiente. Ou seja, estava realmente batizado. Enfim, o fato é que o Brasil foi eliminado realmente, sofreu muita zoação aí da torcida argentina, foi alvo de chacota por muito tempo, até hoje o Canidia é idolatrado por conta daquele gol, que foi uma assistência lindíssima do Maradona. A Argentina foi avançando na competição, passou pela Itália também, eliminou a Itália e chegou à final contra a Alemanha Ocidental. Só que o fato interessante, que talvez vingue a torcida do Brasil, é que o gol que deu o título para a Alemanha, que tirou o título de campeão das mãos da Argentina, veio de um pênalti, que até hoje é muito questionável e é muito contestado. Então pode ser que a Argentina tenha perdido a chance de ser campeã pela segunda vez seguida por conta de um erro da arbitragem ou má fé da arbitragem, para a alegria da torcida brasileira. O fato é que, dopando a gente ou não, roubando ou não, o Brasil é a seleção com 5 títulos mundiais e é a seleção, até hoje, a única que disputou todas as Copas do Mundo. A Argentina, quem sabe, um dia também chega lá, mas a gente não tá torcendo pra isso não. E é isso, galera, aqui termina mais um Brisa Esportiva. O texto completo também tá lá no Curioso do Futebol, onde toda vez que eu posto um Brisa Esportiva aqui, eu posto também o texto lá no Curioso, eu vou deixar o link aqui embaixo. Sigam também o Curioso nas redes sociais, sigam a gente também. E é isso, galera, até semana que vem.